Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando, é claro, sobre educação digital. E um dos pontos hoje relacionados à educação digital, podemos dizer que até é um dos pontos mais importantes relacionados à educação digital, principalmente na abordagem desse tema no ambiente escolar, que é a questão da segurança digital. A segurança digital faz parte, na verdade, desse grande tema, desse grande conceito da educação digital e é um dos temas mais relevantes nessa abordagem. E aqui vamos fazer algumas dicas, vamos trazer algumas dicas sobre esse tema, sobre esse assunto, formas de trabalhar isso em sala de aula. Mas antes de falar sobre essas dicas, eu gostaria de exaltar a importância de trabalhar esse tema com alunos, principalmente sob a perspectiva de consciência, de abordagem consciente sobre o tema, de modo a dar luz a essa temática, de fazê-los prestar mais atenção sobre esses aspectos e também dizer que é uma das formas mais importantes de aprender sobre segurança digital falando com eles, inclusive porque eles têm muito conhecimento técnico e tecnológico do uso das redes, aplicativos, internet de uma forma geral. Então isso faz também com que a gente aprenda muita coisa e principalmente leve para eles a consciência sobre o tema. Como nós já falamos aqui outras vezes, eles têm bastante conhecimento técnico e tecnológico sobre o uso das redes, sobre o uso da internet, sobre o uso de aplicativos, dispositivos móveis, mas ainda lhes falta, porque é natural, é da própria idade deles, a questão da consciência, que em contrapartida nós temos adultos com bastante consciência, mas com pouco conhecimento técnico e tecnológico de identificar exatamente onde moram esses perigos digitais. Então essa é uma oportunidade de trocar, de aprender, de trazer consciência e também ter com eles algumas dicas sobre como melhor se proteger online. Então vamos aqui falar agora propriamente sobre segurança digital, pensando aqui nessa perspectiva de pegadas digitais, de rastros digitais. Uma abordagem bem interessante desse tema é começar com essa introdução sobre as nossas pegadas digitais, sobre os ambientes que a gente navega e deixa ali os nossos rastros da nossa identidade, dos nossos dados inclusive, e trazer então iniciar a abordagem por essa temática pode ser bastante proveitoso, inclusive para dar mais consciência sobre esse tema, mas também para aguçar a curiosidade sobre a importância dessa temática, Então, trazer essa consciência e aguçar a curiosidade ajuda muito a introduzir o tema de uma forma mais leve, mais interessante e que também gere esse alerta, de chamar a atenção sobre a importância, sobre a seriedade da questão da segurança digital. Outros aspectos, então, depois de falar um pouco sobre pegadas digitais, sobre como é que a gente está e deixa nossa marca no ambiente digital, falar um pouco também sobre a importância de senhas fortes e de troca periódica das nossas senhas em todos os aplicativos, em todas as redes. Isso porque quem não conhece alguém que já teve alguma situação de sequestro digital da sua conta de WhatsApp, dessa conta de Instagram, então é importante falar sobre esse assunto porque a gente vê muitas pessoas vítimas de situações como essas, então a gente tem que trazer mais consciência sobre a importância de fortalecer as nossas senhas e principalmente de trocar periodicamente as nossas senhas. Muitas vezes a gente tem o hábito de utilizar a mesma senha para banco, para rede social, para o e-mail e para vários ambientes onde a gente precisa transitar e deixar essa senha. E se a gente usa uma única senha, isso também nos deixa mais vulneráveis no ambiente digital. Então ter esse cuidado, de trocar senhas ou de ter senhas diferentes, de guardar num lugar seguro, para que a gente não esqueça dessas senhas, de preferência até num lugar que não seja um ambiente digital. Então, portanto, ter um espaço para relembrar essas senhas é também importante. Usar asteriscos, usar números, usar letras maiúsculas e minúsculas, tudo isso faz com que a senha seja mais forte e com isso seja mais difícil identificá-la e aí com isso gerar essas situações no ambiente digital, como o sequestro digital e tantas outras questões que acontecem daí para frente. Então falar um pouco sobre a importância de troca das senhas e aqui já deixo até uma dica falando nisso. A SaferNet Brasil tem um site, uma página chamada Cidadão Digital, que além de cursos para educadores, inclusive para crianças e adolescentes, eles trocam muitos materiais e reforçam a importância do trabalho desses assuntos em sala de aula. Então, já aproveitando aqui falando das senhas fortes, porque justamente me recordei
agora de um vídeo, de um material que tem ali no Cidadão Digital, produzido pela SaferNet Brasil, que aliás é um perfil muito importante de ser seguido, porque ali a gente tem muitas dicas sempre e atualizações sobre temas relacionados à internet e redes sociais. Então já deixo também essa dica. Portanto, então, falar de segurança digital é, uma oportunidade de trazer consciência e luz sobre a importância desse tema. Dois, né, uma oportunidade de aprender, inclusive, mais sobre técnicas, né, e ferramentas que a gente pode usar online e, principalmente, né, aguçar a curiosidade desses nossos alunos, dos nossos filhos, né, das crianças e adolescentes sobre essas questões. Para além disso, né, além de falar de segurança digital, dessa questão das senhas, dessa questão dos rastros digitais e desses cuidados que a gente tem que ter, é muito importante falar sobre as ferramentas que as plataformas de mídias sociais já nos disponibilizam para que a gente possa, portanto, exercer uma maior segurança digital em relação aos nossos perfis online. Então, cada rede social se atualiza, e vou chamar atenção aqui especialmente do Instagram e do TikTok, que são redes mais utilizadas por crianças e adolescentes. E essas duas redes, inclusive, elas são as que mais atualizam, né? Se atualizam em termos de ferramentas e instrumentos disponíveis para os usuários em termos de segurança digital. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Se atualizar sobre esses assuntos, ir lá nos termos de uso das plataformas, trabalhar a questão de termos de uso em sala de aula, explicando um pouco mais sobre que situações podem ser, por exemplo, classificadas numa rede social como discurso de ódio, como bullying, como assédio, trazer esses temas, né, trazer luz a esses temas, esclarecendo esses conceitos, porque muitas vezes são situações que podem acontecer, que acontece com eles online, mas que eles não ligam, né, não identificam o conceito, a nomenclatura. Então, trabalhar esses temas com base, por exemplo, nos termos de uso, também faz de uma forma indireta uma maneira também de prevenir, de falar e de trabalhar a prevenção. São algumas dicas, né, que a gente pode incorporar no nosso cotidiano, nas nossas disciplinas de alguma forma ou de outra, temas que podem ser abordados e que ajudam muito em termos de fortalecimento das nossas competências digitais, para que a gente tenha efetivamente segurança digital, tanto para nós quanto para os demais usuários. Então essas são aqui algumas dicas, né, de uma forma muito básica e muito rápida também, porque o nosso tempo aqui é escasso, né? Então, de uma forma a trazer mais consciência sobre esses temas e principalmente de levá-los para o debate em sala de aula, que isso é muito enriquecedor para todos os envolvidos. Então, essas eram as dicas de hoje. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Conheçam, portanto, né, essa página do Cidadão Digital do SaferNet Brasil. É interessante segui-los também no Instagram, nas redes sociais de uma forma geral, porque ali tem muito conteúdo valioso e interessante e que inclusive pode ser uma dica sobre como abordar esse assunto em sala de aula, né, e sobre formas diferentes de trabalhar esses temas, certo? Então continue por aqui, a gente sempre tem conteúdos relacionados à segurança digital, à educação digital, cidadania digital. Então, se você quer se atualizar um pouco mais sobre esses temas, se é pai, se é educador, né, ou até mesmo crianças e adolescentes que eventualmente transitam também por aqui, fique aqui conosco e compartilhe esse vídeo, curte, deixe seu comentário para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!